Amém. Capítulo 6 de carta aos Gálatas, Gálatas 6, vamos ler os versos 1 e 2, Gálatas meia dúzia, verso 1 e 2. Principiamos a nossa leitura. Glória a Deus. Diz assim o verso 1: Irmãos, irmãs, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Principiamos, deixa aí no capítulo 6 aberto. Hoje vamos chegar ao final da nossa carta, da nossa leitura, o último capítulo desse verdadeiro presente que o Espírito Santo de Deus nos deu, através da vida do apóstolo Paulo. E nesse tempo que nós lemos aí, nesses 6 encontros, talvez, nós precisamos entender aí, conseguimos entender alguns princípios muito importantes, assim, sobretudo alguns riscos, que sempre estão por aí, riscos que a gente corre sempre de estar assim na presença de Deus, porque é sempre possível ter a palavra de Deus deturpada, Esse é um problema enorme, e é um pouco que nós acompanhamos nessa leitura, a palavra de Deus deturpada por pessoas que desejam ter um Deus na medida daquilo que eles querem, para atender aos seus planos, e principalmente usando enganosamente a palavra de Deus, que é um pouco o que acontece aqui, para levar as pessoas ao erro. Esse é um risco que está aí, por isso essa carta é muito importante, ela é muito atual, ela é muito necessária, Bom, nós vimos semana passada que Paulo nos lembrou sobre a importância de a gente nunca abrir mão da nossa liberdade, liberdade que só tem aqueles que conseguem não fazer aquilo que querem, isso é liberdade. Liberdade não é você fazer o que quer, mas você não fazer aquilo que você quer, quer dizer, e nós não podemos abrir mão disso, mas em todo o tempo Paulo nos exorta a negar a nós mesmos e com isso nós vamos nos tornar pessoas mais espirituais. Aqui está a definição do que Paulo entende como sermos espirituais. Ser espiritual significa ser menos carnal. Acho que ele deixa bem claro. Significa negar a carne, negar o humano que há em nós, e com isso Paulo nos mostra como, ao invés das obras da carne, que ele falou claramente no capítulo 5, que pervertem todas as dimensões do ser humano, as obras da carne, as obras do nosso querer, que pervertem, por exemplo, a nossa capacidade de amar, nos impede de amar, seja porque perverte o nosso relacionamento com Deus, perverte a nossa comunhão com os irmãos e irmãs, e ainda perverte o nosso corpo físico, porque quando nós estamos entregues à carne, nós estamos entregues aos excessos, isso prejudica. Ao invés disso, nós temos que nos tornar seres espirituais, ele vai dizer, e com isso, em nós e através de nós, vai ser vistos os frutos do Espírito que são manifestos, E ele deixou isso muito claro, é muito importante isso, e toda a perversão que o desejo humano produz é vencido, porque o Espírito Santo de Deus vem, toma posse, ele age e faz a sua vontade em nossa vida e através de nós aqui na terra. Quer dizer, esse é um caminho de conversão, esse é um caminho que diz que nós somos povo de Deus, isso é muito importante. Bom, o último capítulo aqui, que nós vamos ver hoje, começa nos lembrando o quanto ainda, infelizmente, nós vivemos aqui, estamos sujeitos ao pecado. Essa é uma realidade, Quer dizer, enquanto nós ainda, seres humanos, mesmo decidindo ser mais espirituais, nós precisamos estar constantemente assim, vigilantes, O humano precisa estar o tempo todo atento. Por quê? As obras da carne estão aí, os nossos desejos, nossos instintos, continuam agindo em nós, e por isso dá importância de nós entendermos e ficar assim bem atentos, vigilantes, porque como seres humanos tem as nossas vontades, tem as nossas coisas que são instintivas mesmo, que continuam agindo, e por isso é importante ter uma vida empenhada em buscar o Senhor. Por isso que é tão importante a gente não arredar o pé. Por isso que é tão importante a gente não se relacionar com o Espírito Santo de Deus de forma regular, constantemente, quer dizer, ouvir a palavra que ele inspira constantemente, não ficar distante, orar,
dialogar com o Senhor todos os dias, se envolver com a implantação do reino de Deus, que é o projeto que Deus tem para esse mundo, e inclusive o projeto que Ele nos chamou a participar. Quer dizer, todas essas coisas, tudo isso, são o quê? São oportunidades da gente matar a carne. Por que a gente precisa vir para a igreja? Por que a gente não pode abrir mão da igreja? Porque quando você não vem para a igreja, você está deixando de lado e está fortalecendo em você. Eu sempre digo assim, ou Deus cresce, ou cresce você. Porque quanto mais Deus, mais você cresce, percebe? Quanto menos você se envolve com essas coisas, mais essa coisa das nossas vontades, da nossa medida, do nosso tamanho, cresce em nós. Então, são oportunidades de nós negarmos diariamente aquilo que Paulo chamou das obras da carne, e da mesma forma, são oportunidades de que o Espírito, os frutos do Espírito de Deus se manifestem em nós. Nas reuniões, na palavra, na oração, na obra de Deus, quer dizer, os frutos vão se manifestar. E isso todos os dias, lógico, e todos os dias as tentações vêm e nos alcançam. Todos os dias, aí não tem jeito. E por isso, a função dessas tentações, é importante que você entenda para que elas existem, por que é permitido, porque elas têm a função de nos fortalecer espiritualmente. Assim como as dificuldades. Por que nós somos tentados? Porque nós precisamos precisa fortalecer esse não em nós. E fortalecendo o não, você diz não para você, obviamente o teu espiritual aumenta, você se torna uma pessoa mais espiritual. Então nós somos tentados, e se cair, nós somos levados novamente ao pecado. Que pecado? O pecado de voltar a ser dominado por si mesmo. Esse é o grande problema da Bíblia. Esse é o maior de todos os pecados. Dele, todos os outros são decorrentes. O pecado de Gênesis 3 é o mesmo que continua nos assombrando. O pecado original, de querer ser uma espécie de Deus assim, achar que manda em tudo e é dominado por si mesmo. E dele decorrem todos os outros. Percebe? Aqui está a questão. Então, nesse princípio de leitura, Paulo vai nos falar sobre isso. Primeiro, que o pecado está aí. E depois, que todos nós somos tentados diariamente. E se nós não vigiarmos, nós caímos, porque enquanto nós somos humanos, nós estamos sujeitos ao pecado. Nós ainda não vencemos ele de forma definitiva. É um processo de vigilância. Jesus vai falar muito disso. Vigiem, porque vocês... Lembra que ele fala dos discípulos no Getsemane? Vigia porque a carne é fraca. O espírito está... Mas a carne é fraca, quer dizer, ela nos tenta. Então nós temos que estar, nós estamos sujeitos. De quem que é a escolha? Nossa. Nós escolhemos, quer dizer... quem é que tem que dizer não? Nós temos essa responsabilidade. Paulo está, então, exortando as igrejas aqui, e ele diz, se alguém entre vocês ceder, cair no pecado de novo, tratem-no como pessoas espirituais que vocês são, e assim ele vai dizer, procurem restaurá-lo com mansidão. Por que ele está dizendo isso? É muito importante que a gente entenda essa função aqui. Obviamente porque quem vive pelo Espírito tem que andar no Espírito, não é isso? Se a gente é povo espiritual, nós temos que andar nele. Qual que é o fruto do Espírito aqui? A mansidão. Porque, veja, o contrário disso, ao invés da mansidão, o domínio próprio, seria a intolerância, o julgamento, mas nós somos espirituais, então nós não somos medidos por julgamentos e intolerâncias. Por isso que ele diz, tente restaurá-lo através dos frutos do Espírito que estão em vocês, com mansidão. Por isso, diante do erro, inclusive erro que todos nós estamos sujeitos, porque todos nós erramos, e a Bíblia vai dizer, até sem querer você erra, você magoa alguém, até sem querer magoar. O nosso papel não é piorar todas as coisas através das obras da carne. Não é deixar tudo pior, não, mas é manifestar diante do erro os frutos do Espírito, amando, com alegria, produzindo paz. Lembra deles? Nós lemos com paciência, amabilidade, com bondade, com fidelidade. Quer dizer, tratando o erro dos outros com mansidão, com domínio próprio. Porque você vê uma coisa errada, a tua vontade é ir lá e sentar a mão nele, né? Não vai fazer isso. Por quê? Porque nós somos mais espirituais. Porque assim nós estaremos dando ao outro que errou a oportunidade de restauração. Porque só o Espírito de Deus pode restaurar. Nós mesmos, a gente só causa guerra e contenda. Essa é uma questão. Só o Espírito e os frutos do Espírito é capaz de restaurar alguma coisa. Lógico, diante do erro, nós somos tentados ao quê? A pensar naquilo que a pessoa fez e por isso nós vamos querer julgar e condenar, não é isso que a gente faz sempre? Essa atitude que nós temos, porque é a atitude da carne. Essa é o que a gente tende a fazer. Mas quando julgamos, nós estamos dizendo o quê? Quando você julga a atitude de alguém, você está dizendo o quê, irmão? Eu sou melhor que isso aí.
tá vendo o que ela fez? Tá vendo o que ele fez? Não, eu sou melhor que isso. Quer dizer, você está se colocando, você está dizendo que você é melhor, ao que você não peca. Mas será que a gente é melhor mesmo? Será que a gente não peca? Quem é de nós que não peca? Quer dizer, isso é muito importante que a gente... Veja como o julgamento é pesado diante do Senhor, né? Por isso Paulo diz, vocês que são espirituais deverão restaurar quem errou com mansidão, deixando o Espírito Santo de Deus agir. Quer dizer, independente do que os outros façam, não importa. Em nós é necessário serem vistos os frutos do Espírito de Deus. Isso o Senhor quer ver em nós. Esse é o nosso compromisso, quer dizer, isso é muito importante, porque aí você fala, mas o fulano é desse jeito, mas o cicrano fez tal coisa, mas lá a igreja tal é assim. Eu quero dizer para você, irmão, esquece o que os outros fazem. O nosso papel não é esse, quer dizer, vamos deixar isso de lado. Se os outros fazem, problema dos outros. Nós não vamos com os outros, nós vamos com o Espírito Santo de Deus e está acabado. Essa é a nossa medida. Esse é o que o Senhor quer ver em cada um de nós e está acabado, amém? Na situação que for, o Senhor espera ver em nós, povo de Deus, povo espiritual, o quê? Os frutos dele, que os frutos dele se manifestem na nossa vida, porque independente do que o mundo faça, para Deus você é você. Diante de Deus conta o que você faz, não, mas eu fiz por causa de... Não por causa de nada, não quero saber do outro, estou vendo o que você fez. Você é você, e o seu compromisso é com ele, não com os outros, nem com o mundo, em nome de Jesus, amém? Então isso é muito claro. Então Paulo vai reforçar, por isso ele vai dizer, vigiem, porque todos estamos sujeitos a tentações. Cuidem-se para não ser tentados, para não ceder às tentações, e assim ele vai dizer, olha que lindo, levem os fardos pesados uns dos outros, porque essa é a lei de Cristo. Está entrando uma lei aqui nova, interessante. É muito interessante isso. Por quê? Ele vai dizer, se os crentes da Galácia estavam cedendo a um discursinho furado que tinha que cumprir a lei de Moisés para serem salvos em Cristo, Paulo vai lembrar que para ser salvo em Cristo você precisa cumprir a lei de Cristo e não de Moisés. E aí é interessante que nós precisamos entender qual é a lei de Cristo. Cada um de nós temos que levar os fardos pesados uns dos outros. Porque essa é a lei de Cristo. Qual é a questão que Paulo está lembrando a nós aqui, a igreja, nesse momento? Bom, Jesus já havia dito, só para te lembrar, em Mateus 23:4, sobre os fariseus. Só para você ter uma ideia. E ele diz assim, cuidado, Jesus diz, cuidado com os ensinamentos dos fariseus, pois eles atam fardos pesados, a doutrina dos fariseus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus está falando de todo o legalismo farisaico que colocava fardos pesados sobre as pessoas. E Paulo aqui está dizendo a mesma coisa que Jesus disse. Porque ele está dizendo aqui que nosso papel não é ficar inventando leis para colocar fardo pesado no pescoço das pessoas. Aliás, leis, diga-se de passagem, fardos que quem inventou não está disposto a carregar. Esse não é o nosso papel como igreja. Esse não é o nosso papel como povo de Deus. Mas o nosso papel qual é? É aliviar os fardos. O nosso papel, por exemplo, é libertar as pessoas do jugo. Fazendo como? Apresentando as pessoas a Jesus Cristo. Tem igrejas, tem doutrinas em que o fardo é... Cadê Jesus? Não tem Jesus. A gente não apresenta Jesus, a gente apresenta um calhamaço de normas. E Jesus fica ali, cadê? Está entulido, perdido no meio disso, quer dizer, porque em Jesus os fardos são leves. É impressionante isso. É a comparação com os fariseus. Só em Jesus os pecados vão ser perdoados. E a culpa deixa de ter poder sobre as pessoas. Isso está onde? Em Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 11:29, um texto que você conhece, que ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Percebam que bonito isso. Esse mundo é pesado. As pessoas estão escravizadas. As pessoas estão com a canga no pescoço. E assim, ir para a igreja significa colocar uma outra canga mais pesada ainda na cabeça? Encontrar Jesus é piorar tudo?
Encontrar Jesus é encontrar no caminho de libertação, de se libertar do pecado. Então, veja, ir para a igreja não significa, não, mas você tem que aprender como é que eu me liberto do jugo da escravidão, como é que eu me livro do pecado finalmente em minha vida, como é que eu me liberto. É para isso que eu vou para a igreja. E não, como Paulo lembra aqui, colocar mais fardo ainda sobre a vida das pessoas. O nosso papel, portanto, como igreja aqui, é ser uma ferramenta na vida dos outros para dar uma oportunidade de libertação. Onde é que está a verdadeira libertação? Em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Como fazemos isso? Cumprindo a lei de Cristo, Paulo vai dizer. Sendo leve como Cristo é leve. Como? Amando uns aos outros. Qual é o maior mandamento da lei? Onde que está a lei? Quando perguntasse para Jesus isso, qual que é o maior mandamento da lei? Ame a Deus acima de qualquer coisa e ame o seu próximo como a si mesmo. Ame. Essa é a lei de Cristo. Nós lemos no capítulo 5, no versículo 14, semana passada, que Paulo disse que toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Que esse é o mandamento que Jesus deixou, que ele meio acrescentou à lei. Quer dizer, Cristo veio para cumprir toda a lei, e por isso Paulo vai dizer às igrejas na Galácia, esquece esse negócio de achar que você vai se circuncidar para ser salvo em Cristo Jesus, porque você vai ser salvo quando você cumprir a lei de Moisés, porque em Cristo Jesus só serve a lei de Cristo Jesus. É essa que importa para ele. Jesus e a sua lei é ame o seu próximo como a si mesmo, porque é no amor que está toda a liberdade. É você amando o seu irmão que você está dando a oportunidade dele se consertar. É porque você foi amado por Jesus que você teve a oportunidade de sair daquela situação. Porque se ele não te amasse, você não sairia. Ajude o seu irmão a ser restaurado ao invés de condená-lo. É isso que Paulo está dizendo. Se coloque no lugar dele, seja benevolente. Cada um de nós temos que levar os fardos pesados uns dos outros. Nós temos que ajudar as pessoas a se libertar em nome de Jesus. Esse é o nosso papel. Não de julgar, apontar o dedo e jogar no lixo. Não, pesar. Observe que cada um deve levar os fardos pesados uns dos outros, porque todo mundo peca. Quem é que é melhor? Eu sou melhor do que algum de vocês? Quem é que não peca? Por isso, hoje eu te ajudo, amanhã eu sou ajudado. Quer dizer, essa é um pouco a lógica. A questão aqui é um amor comunitário, que não julga, que não está preocupado, mas reconhece que não é melhor e, por isso, misericordiamente oferece ajuda para vencer o pecado, ao invés de pesar e condenar. Lógico que dentro de um povo espiritual, a nossa medida não pode ser o erro. Ah, não, errou, mas tudo bem, é assim mesmo. Você já ouviu isso? Mas você é humano, né, pastor? Humano é assim mesmo, humano é assim mesmo, pinóia. Humano, como assim? Eu sou humano é, tá bom, eu sei que erra. Mas a nossa medida não é o erro. Entretanto, se houver uma disposição de reconhecer que errou e se arrependeu, nós devemos o quê? Oferecer a nossa mansidão, e com mansidão o nosso amor, como oportunidade da pessoa recomeçar. Entende aqui qual é o problema do legalismo que só pesa e condena e manda para o inferno? Veja o verso 3 a 5. E aí ele vai arrematar, porque diz: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ser humano. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve levar a sua própria carga. Entenda isso. Lembra que eu falei para vocês do risco que a gente corre de olhar para o erro alheio e deixar que as obras da carne se manifestem, né? A ira, a raiva, a vingança, miserável, você me paga, né? Deixar que essa coisa da carne manda, né? Por quê? Não se esqueça que as obras da carne sempre pervertem a comunhão entre os irmãos e as irmãs. As obras da carne sempre vão causar essa divisão, porque as obras da carne é o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as facções, a inveja, as dissensões, que essas coisas que separam as pessoas. Essas obras, quando você olha alguém fazendo alguma coisa que você não gostou, se deixar a carne tomar conta, vai causar divisão e não vai ter a comunhão. Quer dizer, essas coisas não podem se manifestar no meio do povo espiritual, que é governado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque nós não podemos nos achar melhor que ninguém, porque Paulo vai dizer aqui: você que se considera alguma coisa e você não é nada, você está enganando a você mesmo. Essa é a fala dele.
Nós não podemos nos considerar alguma coisa não sendo de verdade nada. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos falhos também, e nós estamos sujeitos ao erro também, apesar de nem querer. Não quer. E a gente não admite, a gente não quer que erra. A gente acaba errando, sim ou não? Às vezes na maior da boa intenção você fala um negócio, a pessoa não recebeu bem, acabou se magoando. E a gente acabou magoando a pessoa, mesmo sem querer. E como nós ouvimos aqui na segunda-feira tão bem, que eu adorei aquilo, o irmão que peca com vinho não é pior que o irmão que peca se omitindo diante do Espírito Santo de Deus. Você ouviu isso aqui segunda? Quem que é melhor? Quem é pior? Todos nós erramos. Portanto, diante do erro alheio, nós temos que estar atentos para não se manifestar e não se achar melhor, porque, segundo Paulo, nós estaremos enganando a nós mesmos. Nós estaremos criando uma falsa. E esse é o pior dos enganos. Porque eu queria dizer para você, não existe mentira pior do que a que a gente conta para nós mesmos. Essa não tem. Você conta para se justificar. Essa é a pior das mentiras. Então, por isso ele vai dizer, examine-se cada um os seus próprios atos. Olhe para você primeiro. Examine os seus próprios atos. Para de ficar apontando o dedo para o outro, porque se for para encontrar problema, vamos começar olhando para nós mesmos. Né? E aí você vai falar, ai, ai, ai. E quando a gente humildemente reconhecer os nossos próprios erros, esse deveria ser o nosso maior orgulho. Se você tem que se orgulhar, orgulhe sim, olhar para você e falar, eu sou tão miserável quanto ele. Me perdoe também, Senhor, porque eu não mereço nada. Aqui está o único orgulho que a gente pode ter. Reconhecer que não é melhor que ninguém, e assim, sem se comparar com ninguém. Aqui ele diz, então cada um leve também a sua carga. Né? Essa é a medida. Veja como essa questão aqui é comunitária. Veja como isso é maravilhoso. Eu não sei se você percebe aqui. Porque eu me conscientizo das minhas falhas, e por isso pessoalmente eu me humilho, e eu carrego as minhas próprias cargas, mas não só, porque além das minhas eu sou humilde de fato, e eu ajudo os meus irmãos a carregar os fardos pesados deles também. Isso é uma atitude de humildade. Olha como isso é lindo. Que eles também me ajudam a carregar as minhas próprias. Quer dizer, eu ajudo e eu sou ajudado. Quer dizer, aqui está a questão comunitária, de um povo realmente espiritual. Alguém, o irmão ali não vou ajudar porque ele não merece. Você merece ser ajudado, é isso? Aqui está a questão que importa, e assim não é pesado para ninguém. Olha que bonito isso, quer dizer, a beleza de viver em comunidade, onde o pouco de muitos significa o alívio de todo mundo. Isso é maravilhoso, isso é tão espiritual, isso faz de nós um povo espiritual, é maravilhoso isso, quer dizer, quando nos unimos sob o Espírito de Deus, todos nós nos envolvemos, mas quem ganha com isso somos nós mesmos. Não é maravilhoso isso? É o projeto de Deus para mim e para a tua vida. Veja o verso 6 e 7. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar. Vou ler de novo. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso é tão complicado, não é? Bom, primeiro ele diz, o Espírito Santo de Deus inspira a palavra, e quem está recebendo a palavra de Deus deve partilhar todas as coisas boas com quem o instrui. E mais uma vez Paulo vai dizer aqui sobre a importância de nós honrarmos aquele que o Espírito Santo de Deus usa como ferramenta da nossa edificação. Bom, para ele é fundamental que nós tenhamos consciência e gratidão pelas pessoas que são ferramentas de Deus na nossa vida para nos instruir. Por isso, nós demonstramos a nossa gratidão como? Compartilhando todas as coisas boas com esses. E aqui eu já fico pensativo, porque assim, na hora do problema, o primeiro a saber, eu. Mas se foi abençoado, o último a saber, eu também. Né, amor? Dá a impressão que pastor só existe para partilhar coisa ruim, né? Pastor, né? A impressão é que dá, mas não é não, eu sei que não é, mas enfim. Paulo aqui lembra que temos que partilhar todas as coisas boas. Afinal, se nós estamos sendo ricamente abençoados com a palavra que nos trouxe vida, lógico que aliás, a gente ensina, tem que procurar ajuda nos lugares certos, tá bom, mas não se esqueça que temos que ir lá levar as coisas boas também, né? Porque quando é bom, não quero saber, estou bem, tá. Mas quando desanda, pastor Socorro desandou.
Só tem tragédia. Isso é muito complicado para nós aqui na Desabafo, porque ministério pastoral é um negócio complicado. Porque a gente entra na história da vida da pessoa, a gente vive o problema da pessoa, não é que a gente sabe, a gente vive. A gente se angustia com o sofrimento das pessoas. Eu fico aqui pensando, como é que ele está? Como é que ela está? Foi legal, deu certo, a gente vive a agonia da vida da pessoa, quer dizer, e por que a gente faz isso? Porque a gente tem uma ordem de carregar os fardos pesados uns dos outros, e a gente quer carregar junto, porque essa é a ordem do Espírito de Deus, é isso que mostra que nós somos espirituais. Então a palavra nos diz hoje que não pode ser só fardo. Você ri, né? Quero saber que vocês estão bem, pastor, toda hora. Não é bom para nós? O irmão está bem, a irmã está feliz. Cara, isso nos dá isso nos, né, edifica, é muito bom isso, quer dizer, todas as coisas boas, ele vai dizer. Às vezes a gente fica aqui na expectativa, será que deu certo? Conseguiu? A gente não sabe, por quê? Só veio falar da desgraça. Então, enfim, deu errado, a gente já sabe, né? Se dá certo, às vezes não sabe. Mas não se esqueça, se nós choramos juntos no momento da dor, a gente também quer sorrir. Juntos no momento das bênçãos, não é? Chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Glória a Deus, né? Esses aqui para dar risada também. Quem foi preparado pelo Senhor para trazer a boa nova da palavra de Deus, você também receberá a partilha de todas as coisas boas. Por quê? Por quê? Presta atenção. Porque isso é uma semeadura para o reino de Deus. Isso é importante que você entenda. Porque assim, não é só murmurar. Nós semeamos para o reino. E é importante, não se deixe enganar, presta atenção que isso aqui é importante. De Deus ninguém zomba, porque o que o ser humano semear, é isso que ele vai colher. E eu quero que você tome posse disso aqui, porque aqui tem duas questões muito importantes que nós precisamos construir aqui hoje. Primeiro, que nós não podemos achar que as coisas com Deus é brincadeirinha de jardim de infância. Nós não estamos aqui para brincar com a vida de ninguém. Eu não estou aqui para brincar porque eu preciso ter uma igreja, porque eu estou precisando ganhar uma grana, não estou aqui para isso. Nós não estamos brincando de crente aqui, não. As coisas de Deus não são brincadeiras. Interessante Paulo dizer que tem gente que comete o despautério de achar que pode zombar de Deus. Ele fala porque tem quem faz isso. De Deus ninguém zomba. Porque tem gente que acha que pode zombar de Deus e é muito importante. E aqui você pode perguntar, mas como uma pessoa pode zombar de Deus? É muito simples. É tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. É tratar as coisas de Deus sem reverência, sem o devido respeito. Você está fazendo o quê? Zombando de Deus. E pior, você está semeando no reino de Deus. Semeando o quê? E é isso que você vai colher. Isso é muito complicado. Parece loucura, mas muita gente não trata a palavra de Deus, o testemunho do irmão, a oportunidade que recebeu, o ambiente da adoração, não trata com o devido temor. É impressionante. Uma pessoa que é crente de verdade vê isso e fica escandalizado, né, irmã Miriam? Porque assim, como é que a pessoa não tem essa reverência com as coisas que são de Deus? Como é que pega o microfone aqui de qualquer... Não pode. Porque a gente está zombando de Deus. Quer dizer, estão zombando de Deus e sabe qual é o problema disso? Nós estamos semeando no reino de Deus e vai ter colheita. E a gente não entende isso. Isso é muito importante. Nós não podemos nos deixar enganar de forma nenhuma, pensando que nós podemos ficar provocando o Senhor, tratando as coisas de Deus sem reverência, porque para Deus aquilo que Ele faz, Ele prepara, Ele fala, é muito importante. E por isso é importante entender que a forma como nós tratamos aquilo que o Senhor graciosamente nos deu, é uma semeadura que nós fazemos no reino de Deus, e aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Não se engane. De Deus ninguém se zomba. Aquilo que você semear diante dele, você vai colher. Observa como não é Deus que pesa a mão, não é Deus que castiga, mas nós colhemos aquilo que nós semeamos diante dele, porque Deus é justo. E eu quero que você entenda isso, porque a segunda questão fundamental aqui, é que a palavra quer nos ensinar, a lei da semeadura. Isso é inquestionável. Diante de Deus isso é inexorável. Veja, no reino de Deus nós colhemos aquilo que nós semeamos. Por quê? Porque Deus é justo. Se você comparar no mundo, o que é normal no mundo? É normal as pessoas colherem o que elas não semearam. Muita gente sofre nesse mundo e ela não tem culpa. Fizeram coisas com ela. Foi injusto. No mundo é assim.
Em muitas situações, por exemplo, em um mundo socialmente injusto, muita gente colhe daquilo que não semearam e vive uma vida miserável, passando necessidade por conta da ganância que reina nesse mundo. As pessoas são exploradas. Isso é justo? Elas semearam? Não. Elas nasceram lá na favela, elas têm culpa? Não. No mundo é assim, por exemplo, nesse mundo injusto, as crianças que a missão assiste, por exemplo, sofrem, passam necessidades, são abusadas. E veja, elas sofrem por escolhas que não foram delas. Foram, elas escolheram aquelas coisas que a lei pegou, por exemplo, encheu. Escolheram, sabe, aquilo? Mas sofrem, porque o mundo é injusto. Colhem do que não semearam. Convivem em contexto de vida que não escolheram. Não têm condição de mudar a situação por si mesmas. Isso é o mundo. Isso é a injustiça que reina no mundo. Agora você precisa entender que se o mundo injusto, as pessoas sofrem por decisões que elas não tomaram, que os outros tomaram por elas, no reino de Deus, o que impera não é a injustiça, mas é a justiça de Deus. O reino de Deus e a sua justiça, a justiça do Senhor. E onde impera a justiça de Deus, diante dela, o que vale é a lei da semeadura. Diante de Deus, o que vale não é o que os outros fizeram, é o que você semeou. Você quer colher diante de Deus? Semeie. O que vale para o Senhor é essa lei. Diante do Senhor, nós não podemos ficar contando historinha triste. Ai, não, nossa, ai, que fizeram comigo? Fizeram com você? E você fez o quê? No reino de Deus. A gente conta historinha triste, mas não adianta, porque com o Senhor, nós colheremos daquilo que nós semearmos. Isso é muito claro para Deus. Não é como é lá fora. Aqui não pode haver injustiças, porque aqui tem que reinar o reino de Deus. E nele nós colheremos a nossa semeadura. Quer dizer, o mundo é injusto e traz sofrimentos para além daquilo que nós fizemos. E é por isso que nós temos que ir para a igreja. Porque se nós queremos conselho, nós vamos para a igreja e aprender com o Senhor, porque é diante dele que nós receberemos o ensinamento que nos trará vida e vai nos ajudar a ensinar a semear de forma correta. E aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Eu fui eternamente, vivi no mundo, vim de uma família muito pobre, tal, lutei muito, tal, mas no mundo não é fácil. Mas quando eu venho para a igreja, a gente ainda colhe as coisas que nós semeamos, mas quando a gente vai para a igreja, a gente começa a semear diante do Senhor. E semeia, uma hora você começa a colher daquilo que você semeou diante de Deus, porque Deus é justo, e diante de Deus você vai colher daquilo que você semeou. Não semeou nada, não vai colher nada. É muito simples, Deus é justo. Não adianta chegar diante do Senhor achando que pode ficar se enganando ou zombando de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Como assim zombando de Deus? Sim, vai adiante do Senhor, ouve uma palavra de vida e depois vai viver. Como queria, vai ainda falar, não sabia que era, não sabia. Sabia, porque a palavra disse, ou não? Fez consciente, é impressionante. A gente sempre olha, hoje a gente até comentou isso. É impressionante, mas faz tudo sabendo o que está fazendo, porque sabe que está errado. Mas faz. Está zombando de Deus. Está semeando no reino. O que vai colher? Ah, mas eu estava na igreja. Mas não estava, é? Essa é a questão para Paulo, esse é o problema aqui. Fica vivendo como bem entende, depois perguntando, Deus, por que aconteceu isso comigo? Ah, eu estou indo para a igreja? Ah, por que lá na minha casa não muda? Ai, meu querido, minha querida, não muda, porque você está continuando semeando errado. A lei da semeadura é inexorável. O Deus da justiça espera que você lance a tua semente, aquilo que você não vai colher, não tem jeito. Não tem diabo para tirar a tua colheita diante de Deus, porque ele não tem esse poder. Agora semeia para o capeta, você vai colher o quê? Vergonha. Esse é o problema do Senhor, nós não podemos semear errado. Como assim eu estou semeando errado? Você continua semeando para a carne, por exemplo, é o que Paulo vai dizer. Aqui está a questão, você continua semeando, focando em você mesmo, naquilo que você mesmo quer. Estamos semeando errado, porque nós estamos sendo empurrando, estamos semeando para nós mesmos, diante de Deus. Hoje a igreja está lotada disso. Isso é um problema enorme. Então, queridos, queridas, nós precisamos nos conscientizar como um povo maduro e espiritual que nós somos, e que nós sabemos adorar a um Deus, que nós sabemos que Ele é Senhor da nossa vida, Ele é soberano, e Ele sabe todas as coisas, inclusive, Ele sabe o que vai no mais íntimo do nosso coração, Ele sabe, Ele é Deus,
Ele é o Senhor e Ele é justo. O que adianta aí diante de Deus contar a historinha triste? Adianta? Ai, que eu sou injustiçado porque fizeram comigo, Deus. Fizeram, mas eu não fiz nada não com você. Eu estou aqui para te abençoar. Semeia aqui que você vai mudar de vida. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Você vai pensar, a vida não muda, a vida não melhora. Não está semeando. Porque eu não vi, por isso que a Bíblia fala, eu ainda não vi um justo de verdade mendigar o pão. Por quê? Porque se é justo de verdade, se semeou diante do Senhor, o Senhor vai abençoar. Vai ou não vai? Vai ter comida em casa, vai ou não vai? Semeou diante do Senhor, vai para a igreja, se compromete, se envolve com o Senhor, passa necessidade, não passa, desculpa, porque o povo de Deus se reúne, a gente se ajuda e a vida melhora. Porque nós estamos semeando para o reino de Deus. E assim o Senhor nos ajuda a uma colheita digna, em nome de Jesus. Se faz cara de coitadinho diante de Deus que já deu todas as oportunidades para melhorar. Na verdade, você não está abrindo mão da sua carne. Por isso você está com essa cara de coitadinho. Abre mão de você, renuncia. O que adianta desculpas diante daquele que te conhece como ninguém? Adianta desculpa? Não adianta mais a gente dar, né? Não se engane, diante dele, aí Paulo, só serve a consciência de quem sabe que se viver na medida que a palavra de Deus ensinou, vai estar semeando para o reino de Deus. Agora, se vai para a igreja semear para si mesmo, desculpa, está tratando Deus como empregado, serviçal. Isso não cabe. E vai colher. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 8. Do 8 ao 10. E aí ele vai explicar. Quem semeia para a sua carne, quem semeia para si mesmo, da carne colherá. Colherá o quê? Destruição. Corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, para o reino de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Não tem jeito. E não nos cansemos de fazer o bem então, pois no tempo próprio nós vamos colher, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, vamos fazer o bem a todos, especialmente a da família da fé. Vamos semear para o reino de Deus, que nós vamos colher. Não desanima não, porque você vai colher, ele está dizendo. Você está semeando, certo? Calma. Deus é justo, você vai colher. É maravilhoso isso, sim ou não? Então, depois que saiu do mundão, que era injusto, depois que foi para a igreja, depois que recebeu uma palavra que traz vida, se continuar semeando só para si mesmo, para o seu próprio bem, não tem jeito, vai colher destruição, ele é claro. Nós saímos do mundo para parar de semear para a carne, para negar a carne e começar a semear para o Senhor, para o reino de Deus, amando as pessoas, focado nos outros e não em si mesmo. Para de falar de você mesmo, pelo amor de Deus. Tira o foco de você. Nós estamos semeando para a carne e não vai dar certo isso. Isso é importante. E está na igreja focado em si mesmo, não colhe nada da parte de Deus. Por quê? Porque as pessoas semeiam pensando em si mesmo e no mundo e não no reino de Deus. Não adianta ir para a igreja, está perdendo tempo. Vou para a igreja porque eu preciso trocar de carro, pastor. Não vai não. Você vai, o diabo vai te dar o carro. Cuidado com esse carro aí. Vai cair no buraco. Se nós tomamos a sábia decisão de estar no Espírito, é no Espírito que nós temos que andar. Isso é povo de Deus, isso é povo espiritual. Se tomamos a sábia decisão de estar na igreja, é para o Espírito que nós vamos semear todas as coisas. Significa que nós não fazemos nada visando a nós mesmos. Diante de Deus, nós não fazemos nada para o nosso próprio bem-estar, mas fazemos visando o bem dos outros, que é o que Paulo diz aqui. Não cansemos de fazer o bem para os outros. Por quê? Porque você está semeando para o reino de Deus. E aí, o que vai acontecer? Pastor, você vai colher da sua semeadura. E aí sim, Deus vai abençoar ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Por que não abençoa? Porque você só pensa em você, infeliz. Você só faz as coisas para se dar bem, miserável. E aí não dá certo. Quem semeia para o Espírito, não semeia para si mesmo. Está claro isso? Importante. Quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Por isso, não cansemos de fazer o bem uns aos outros. Pois no tempo certo, no tempo apropriado de Deus, nós colheremos e não desanimaremos, porque colheremos os frutos da nossa semeadura. Basta não desanimar, basta perseverar, porque toda semeadura, não sei se você sabe, conta com o tempo, né? Alguém já plantou alguma coisa aqui? Lá na roça, meu pai plantava. Planta e colhe no dia seguinte, é isso? Planta, cuida, aduba, brota, nasce e depois cresce e depois nós vamos colher, amém? Tem a questão do tempo, por isso que ele diz, persevera, não desfalece, continua semeando no reino de Deus, porque no tempo oportuno, no tempo de Deus você vai colher.
Não tem jeito, porque enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Glória a Deus por isso, amém? Verso 11, do 11 ao 13. Já estamos indo para o final. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo, de próprio punho, ele está dizendo. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigar vocês a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados para se gloriar no corpo de vocês. Veja, até aqui, escrevo com letras grandes, né? Porque os que querem impressionar vocês exteriormente, ele está dizendo, obrigando vocês a cumprir a lei que não é de Cristo, estão fazendo isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? É muito interessante isso, porque nesse tempo, no primeiro século, os judeus tinham uma posição muito privilegiada no Império Romano inteiro. Paulo tinha, inclusive, quando ele chamou diante da liderança, eu sou um cidadão romano, os judeus eles não eram perseguidos, os judeus eram tolerados, eles tinham uma posição boa. E aí, quem estava falando para as igrejas da Galácia, para as pessoas se circuncidarem, estavam fazendo isso para não serem perseguidos pela cruz de Cristo. Por quê? Porque os da cruz de Cristo, os irmãos em Jesus, eram perseguidos, e os judeus não. Então, se circuncida aí, porque você vira judeu, você não vai ser perseguido. E ele vai dizer, isso é muito importante, eles falam de cumprir lei, mas a lei de Cristo eles não cumprem, e querem que vocês se circuncidem para se vangloriar no corpo de vocês, percebe? Para que os judeus se fortaleçam e não sejam perseguidos. Versículo 14 e 15, e aí ele vai dizer, quanto a mim, ao contrário, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação de Deus. Olha que lindo isso. Quanto a mim, Paulo, eu não encontro glória em canto nenhum neste mundo, somente na cruz de Cristo. E nela eu aprendo, e eu recebo, e eu prego que Cristo foi crucificado por mim. E por isso, para mim, o mundo já não existe mais. Para mim, o mundo já não existe mais. Essa vida aí que está lá, para mim não serve mais. Eu não quero. O mundo está morto para mim e eu estou morto para esse mundo. Ele é enfático. Depois que Cristo fez o que fez na cruz por mim, esse mundo para mim morreu e eu morri para ele. Eu não existo para esse mundo mais. Para que circuncisão se não muda de vida? O que adianta dizer que é cristão, que é judeu, que é evangélico? De nada vale ser circuncidado, o que importa é ser uma nova criação. O que ele está dizendo aqui? O que importa é a transformação da vida. O que adianta dizer que é, teu título, se não mudou? O que adianta essas vãs doutrinas? O que adianta fazer parte do povo tal, se no íntimo não teve mudança de vida? O que resolve? Deus que conhece o íntimo do nosso ser, olha para nós e sabe de tudo. Está aí com esse terno bonito, amigo, mas não mudou dentro de casa? O que adianta? De Deus ninguém engana. Você vê as pessoas por aí vivendo, enganando o Senhor. Quem é que engana o Senhor? Não adianta. O que adianta todas as nossas crenças? O que adianta essa nossa religião exterior, se dentro de nós Cristo não reina? Não adianta. Desculpa. Eu vou morrer pregando. Eu vou morrer diante de uma igreja pequena. Me desculpa, mas eu tenho que pregar. É o que nós precisamos entender como ser cristão. Se dentro de nós não brotam os frutos daquele que mora lá dentro, o que adianta? Nada. O que adianta a nossa religião se nós não somos templo e morada do Espírito de Deus? O que adianta? Nada. Se dentro de nós ninguém vê frutos, e os frutos que Deus quer usar para transformar o mundo. Mas o mundo é muito grande. Transforma o mundo da sua casa, com os frutos que brotam de você, com os frutos que saem da tua boca. Muda o mundo da pessoa que você vive com ela. Muda o teu mundinho, muda o mundo, muda a segunda-feira das pessoas lá no seu trabalho. O que adianta? Senão não adianta, querido. Deus nos chamou, a graça de Deus nos alcançou, Cristo nos libertou. E sabe para quê? Porque esse mundo não pode continuar sendo o que era depois de tanto amor, depois de tanto nos amar, depois de nós somos filhos e filhas dele. O mundo não pode continuar igual mais. Não pode. O teu mundo não pode, o meu mundo não pode. Eu e você somos parte
desse povo que foi muito amado pelo seu Criador. Por ser amado, nós podemos amar. Por que eu posso amar? Porque eu fui amado. Porque eu fui perdoado, eu tenho a obrigação de perdoar, eu posso perdoar. Como é que alguém fala, eu não te perdoo, não consigo perdoar o que fizeram comigo? Imagina se Deus falasse, eu não te perdoo. É porque eu fui perdoado que eu posso perdoar. É porque eu fui liberto, que eu sou um canal de libertação para as pessoas. Não julgo para piorar a vida dela. Porque é isso que Cristo é. É porque eu fui acolhido que hoje eu acolho, a minha casa acolhe, os meus braços acolhem. Por quê? Porque eu fui abraçado. Percebe o canal de transformação? É porque eu fui abençoado, hoje me tornei um canal de bênção na vida das pessoas, porque eu fui abençoado primeiro. Em tudo que eu faço, eu coloco à disposição do Espírito Santo de Deus para abençoar outras vidas que precisam. Aqui está o projeto do Reino de Deus para o povo espiritual. Em nome de Jesus, amém? Nova criatura é o que nós somos. O que importa é ser uma nova criação de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quer dizer, e aí você vai falar assim, somos um novo tipo de ser humano, é isso que nós somos, é isso que você é, amém. Um povo glorificado pela cruz de Cristo. Glorificado como? Muito simples, deu uma passadinha lá, né, na cruz, deu uma passadinha por lá, e por isso o mundo morreu para ele, e ele morreu para o mundo. Ali, ó, eu fui crucificado ali com ele. Morri, não me interessa mais, eu não quero saber mais. E eu também não interesso mais para o mundo, desculpa, vou ser perseguido, porque eu também não interesso mais para eles. O que eu tenho para dizer não serve para eles, não serve. Eu também não sirvo, e que se dane, mas eu tenho que servir para o Senhor. E está acabado, e nós temos que ter essa medida, porque essa aqui é a medida de evangelho para mim e para você, em nome de Jesus. Tudo que esse mundo feito de escravos tem para nós não nos interessa, desculpa, não nos interessa, não porque nós somos melhores, não, porque nós morremos. E nós nascemos de novo, e nós somos outra coisa. E muito mais, tudo que nós somos não pode interessar para esse mundo que só pensa em corrente, em nome de Jesus, amém? O que nós temos é muito maior, nós temos transformação. Então, nossas ações, a nossa vida não serve para atender os interesses desse mundo que não quer nada de Jesus, não quer saber de Jesus Cristo. Por isso a nossa vida existe para a glória do nome dEle, e não para os interesses deste mundo, amém? E Paulo termina... E eu vou terminar a sua carta, a sua despedida, dizendo assim, versículo 16, ele termina até o 18. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas da crucificação. Irmãos, irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E ele encerra de uma maneira linda, dizendo que a graça do Senhor seja sobre vocês. Eu acho muito lindo que não são as obras humanas, não é o mérito desse mundo meritocrático, não é o ser humano sozinho, não é o ser humano por si mesmo, achando que pode alguma coisa diante de Deus, mas o que? É a graça soberana do Senhor seja com vocês. E eu acho isso precioso. Só para rapidamente aqui, brevemente resumir tudo, porque todas as vezes que você for ler essa carta aqui, eu quero que você entenda isso que Paulo escreveu para as igrejas dessa região chamada Galácia. Você precisa se lembrar disso. Paulo escreveu em um momento de muita tristeza, porque na sua segunda viagem missionária, ele viu o estrago que estava sendo feito na obra que Deus estava fazendo através do Espírito Santo de Deus, usando a vida dele, né? E ali ele viu, porque outros pregadores estavam conturbando a verdade, estavam perturbando o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus Cristo, pregando, depois que Paulo saía, que outro evangelho, que ele diz de evangelho mesmo não tem nada. Que evangelho falso é esse? O ser humano sozinho pode conseguir alguma coisa de Deus. Esse é o evangelho. Se circuncida que você vai ser salvo. E ele enfrenta isso. Essa é a mentira que Satanás contou, aliás, continua contando todo dia, diga-se de passagem, não só para os crentes da Galácia, mas muita gente ainda acredita até hoje. O quê? Que do nosso jeito vai dar certo. Essa é a mentira. É isso que essa carta enfrentou até aqui. Que esses dias de leitura aqui possam ter nos ajudado a entender que de Deus ninguém zomba. Não adianta ficar pregando. E por saber disso, nós possamos jamais acertar em nossa vida outro evangelho diferente daquele que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. Esse que ele inspirou. Aí eu ouvi lá na igreja, você teve a decência de ir lá ler, se é isso mesmo que a palavra de Deus diz?
Ah, mas fui enganado. Você foi enganado? E o Espírito que está em você te deixou ser enganado? Não tem engano nele. Que nós possamos, então, receber da parte dele, e esse evangelho, você recebe da graça e de graça, porque esse aqui você nunca vai poder pagar. Esse é de graça. E é maravilhoso. Então, que o nosso temor tenha sido reforçado durante essa leitura. Essa é a minha oração, porque o Senhor conta com um povo espiritual de verdade. Um povo verdadeiramente espiritual. Um povo que venceu as obras da carne, que parou de usar a sua vida como medida, e por isso preenche o mundo com os frutos do Espírito Santo de Deus. Esse é o teu papel. Onde você estiver, isso tem que ser, esses frutos que você lê aqui no capítulo, tem que ser irradiados da sua vida. E porque você se permitiu, você tem feito da tua casa, da tua rua, do teu trabalho, da tua escola, da tua igreja, um lugar muito melhor de se estar. Por quê? Lá você está. Porque esse é o chamado do Senhor. A minha casa hoje é melhor. Por quê? Porque eu lá estou, e lá os frutos do Espírito são vistos. Por quê? Porque eu estou lá. A responsabilidade é nossa, irmãos. É nossa, não é de ninguém, não é dos outros, não. No lugar que esse povo está, o Espírito Santo de Deus é visto por todo mundo a olho nu. Mas como é que pode ser? Não é Espírito? Espírito ninguém vê. Espírito não vê quem não quer. Porque se quiser ver, pode olhar aqui para mim que você vai ver. Esse é o desafio de Paulo. Quer ver o Espírito de Deus? Pode olhar aqui, porque daqui só sai Ele. Então, em nome de Jesus, eu oro a Deus para que tudo isso que a gente tenha lido possa nos trazer a entender, nos levar a entender da dimensão, da beleza que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos um povo do Espírito de Deus. Não é porque eu vou para a igreja, não é porque de você saem os frutos do Espírito de Deus. E só de você sai, de graça, porque Ele quer habitar. E esses filhos vivem os frutos de Deus que Ele inspira em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Que você possa ter entendido em nome de Jesus. Se não entendeu, lê de novo, escuta de novo, até entender. Porque a hora que você for essa ferramenta, você vai estar semeando. E o que você semear, você vai colher. Isso eu tenho certeza. E a tua vida vai mudar, e a tua casa vai mudar, e o teu casamento vai mudar, a tua vida vai ser outra, em nome de Jesus, porque quem muda é Ele e não nós. Amém? E se você entendeu, pode aplaudir, porque Deus é bom. Glória a Deus. Fica de pé.